All right, welcome everyone, dear colleagues, dear participants, panelists and attendees. Bienvenue à tous, chers collègues, chers participants. Bem-vindos a todos, colegas e participantes. Bem-vindos a todos, caros colegas, caros participantes, painelistas e convidados. My name is Aminata Saidi, and Meu I'm nome é a Amina Saidi e sou oficial e também estou na gestão de conhecimento no gabinete da OMS para a África. Serei a moderadora do dia e estou grata por poder aqui estar. E gostaria de apresentar os parceiros a nível nacional ou as instituições de pesquisa baseadas no Ruanda, Senegal, Etiópia, Quênia, que poderão também fazer as suas apresentações. E também reconheço os nossos parceiros a nível global e, entre outros, a Fundação Bill e Melinda Gates. Vou rapidamente falar de algumas regras básicas e também vou passar depois a palavra ao presidente. Esperamos que a plataforma e as ligações funcionem corretamente. Os serviços de interpretação em inglês, francês e português estão disponíveis através do botão de interpretação. Então, no menu do Zoom, podem escolher a língua pretendida. Queiram reservar a funcionalidade de Q&A ou perguntas e respostas do Zoom para fazerem ou colocarem as vossas perguntas e comentários. E também pode se apresentar questões logísticas através do chat do Zoom. Também encorajo-vos a se envolverem ativamente nas questões e respostas às questões. Esta sessão está a ser gravada e a vossa comparência implica o consentimento para que tal gravação seja feita. Após as sessões, haverá um dispositivo e um link para poderem ter acesso às gravações e também aos recursos partilhados. Vou agora falar dos objetivos e voltarei para o slide de abertura. Os objetivos desta sessão são, em primeiro lugar, oferecer informações contextuais úteis sobre a plataforma do Observatório Africano de Saúde, sobre sistemas e políticas de saúde, e apresentar o tema e os resultados da parceria, apresentar a parceria em si, a estrutura e atores principais, o programa de trabalho, os resultados previstos e produtos, assim como oportunidades de expansão da rede. Vamos refletir sobre os processos para atingir estes resultados e este tema, e haverá debates sobre criação de conhecimento na região e abordagens para forçar a utilização dos dados de pesquisa. Vamos debater as melhores práticas para tirar partido da transmissão de conhecimento e partilha de dados, assim como comparação entre países. E partilharemos experiências da mediação de conhecimento e interação com os órgãos de decisão, assim como estreitar a diferença entre estas decisões e as políticas, ou os factos e as políticas. Agora vou mostrar a agenda e vou passar a palavra ao Dr. Karamagi. Muito obrigado, Aminata. Espero que todos possam me ouvir. É tão bom que todos estejam aqui. E toda parte do mundo, da região em que participam, sejam bem-vindos a este webinar. Temos aqui um grupo misto de pessoas
colegas do Ministério da Saúde, colegas da OMS e um conjunto de parceiros, como parte das parcerias, assim como parcerias independentes, convidamos pesquisadores da região africana, profissionais de saúde. Basicamente, temos um conjunto diversificado de parceiros com quem trabalhamos em África, porque sentimos que esta é uma iniciativa que tem muita promessa em termos do que se espera no futuro ou na implementação da cobertura universal na região africana. Encontramos-nos virtualmente para apresentar esta plataforma. É a parte inicial da nova forma de trabalhar, mas é também uma boa oportunidade para podermos ter muito mais pessoas envolvidas nesta discussão. É muito importante para nós, porque sentimos que só através da colaboração eficaz podemos avançar e alcançar a cobertura da região africana. Reconhecemos que a tomada de decisão baseada em evidências não se trata apenas de estatísticas e recolha de dados, não é apenas a compilação de dados e estatísticas, porque isso não nos leva à tomada de decisão baseada em evidências, como se espera. É igualmente importante que tenhamos processos abrangentes para poder interpretar essas evidências ou esses dados e estatísticas que geramos e apresentar de uma forma que vai facilitar a tomada de decisão a nível nacional. Este processo tem muita importância para nós à medida que avançamos para implementar uma abordagem abrangente para facilitar a cobertura universal de saúde. Todos os países da região africana estão comprometidos para alcançar a cobertura universal e procuram ver formas únicas para poder redesenhar os seus sistemas e conseguir esta cobertura. E eu penso que, como todos sabem, houve uma mudança radical na forma como trabalhamos. Não estamos a falar apenas de serviços básicos ou essenciais, ou ter mais envolvimento das nossas comunidades, ou os nossos beneficiários no desenho e monitoria destes sistemas. E este é um processo bastante complexo, dada a complexidade dos sistemas de saúde na região. Daí que não podemos ter mais um modelo padrão. Eu penso que os que estiveram aqui em 1980 vão se lembrar que tínhamos sistemas de saúde tradicionais que tinha a unidade sanitária no topo, depois o centro de saúde abaixo e as estruturas comunitárias abaixo. E este sistema foi principalmente concebido para prestar serviços básicos para a população. Mas agora estamos num programa completamente diferente. Olhamos para serviços mais abrangentes que são definidos pelos usuários, daí que o sistema não pode ser padrão e dar apoio em ambientes tão diferentes é ainda mais complicado. É por isso que iniciativas desse nível tornam-se bastante úteis. A Europa foi concebida com esta mudança em mente. Temos de ver como é que podemos facilitar os processos nacionais para que possam identificar as vias únicas para poder alcançar a cobertura universal. Falamos em apoiar melhor os processos para que cada país participante possa adotar a medida que tenta alastrar os serviços. Os sistemas de prestação de serviços que exigiam-se em cuidados primários, mas mesmo com a Covid já vimos como é que o sistema primário pode ser devastado se não houver outros serviços que são necessários. Para além disso, agora reconhecemos o fardo das doenças não transmissíveis e os desafios enfrentados pelos nossos sistemas de saúde e os choques e riscos de saúde, assim como as mudanças na natureza do povo dentro dos países africanos, não são mais
uma população passiva agora exige mais serviços, estão mais informadas e o sistema precisa acompanhar essa demanda para poder prestar ou se mostrar responsável perante os usuários. Então, construímos um processo em que trabalhamos com países para facilitar os seus processos, as suas vias únicas à medida que vão para alcançar a cobertura. Isso é prioridade para nós e está ligado com a nossa abordagem institucional contínua. Estaremos a ligar isto com o desenvolvimento e pesquisa de saúde. Também estamos a olhar para as instituições com que trabalhamos como instituições parceiras para conferir um aspecto mais formal à medida que seja implementado e institucionalizado. Os sistemas de políticas de saúde e pesquisa não é nada novo no nosso país. Há muita colaboração em curso. E também eu acho que a questão do conhecimento não é nova. O que é novo nesta iniciativa é a abordagem que assumimos para poder apoiar o movimento dos países para o alcance da cobertura universal. É um papel em que não concebemos nada pronto que deve ser implementado. Esperamos trabalhar com os centros naturais e a partir de nacionais e a partir daí poderemos ver quais são as formas únicas e exclusivas que os países podem seguir para poder facilitar o alcance da cobertura universal. Esta plataforma é bastante interessante, é uma parceria interessante, porque agrega diferentes parceiros, os escritores originais da OMS, claro, um dos parceiros. Trabalhamos com a Fundação Bill e Melinda Gates, com a Escola de Economia de Londres e também o Observatório Europeu, que nos ajuda com as políticas, para que possamos alcançar fontes não tradicionais de conhecimento e sistemas e facilitar a orientação para o alcance dos objetivos que pretendemos. E claro, estamos a tentar ver, e penso que isto possa surgir nas discussões, como é que podemos ligar isto da melhor forma com outras plataformas existentes na região que trabalham na área de saúde, para que possa haver um cruzamento de ideias e não há limite ao montante de conhecimento que pode ser gerado e utilizado. E esta ligação será bastante importante para podermos alcançar os objetivos e as expectativas da parceria. Como terei dito, o tema é sobre como é que nós vamos reengendrar os sistemas de saúde no sistema e alinhá-los ao movimento de cobertura universal. E visamos seguir esta plataforma aos princípios de equidade, justiça social, participação comunitária e colaboração e outros princípios básicos. Tudo o que fizermos, teremos a olhá-los através destas lentes para garantir que esteja em consonância com o que foi acordado em 2018 pelos países. Neste momento, na fase de concepção, e sentimos que é bastante importante que tenhamos este webinar e envolver com os parceiros, porque queremos que isto seja tão aberto e transparente quanto possível. A plataforma que lançamos hoje, a plataforma que está dentro do Observatório Africano de Saúde, é para facilitar o diálogo e ser um ponto em que a informação pode ser partilhada. Se alguém quiser saber o que se passa, em algum momento podemos trazer esta plataforma para que qualquer um possa se envolver e ver o que está a acontecer. E se calhar até dar os seus conselhos, ou o que pode ser feito em certos países. No fim do processo, ou à medida que o processo avança, esperamos que haverá muita troca entre países. Enfatizamos e reconhecemos o facto de que cada país seguirá o seu próprio caminho. Mas apesar disso, nós sabemos que haverá
muitas lições que os países podem partilhar. Se estivermos a falar sobre como é que um certo país conseguiu levar os serviços às populações remotas. Queremos usar plataformas comparativas para podermos ver como é que os diferentes países conseguem resolver o mesmo problema. E isso pode ser uma grande fonte de conhecimento. Rapidamente, penso que é o que eu tinha a dizer quanto à abertura. Estou muito ah, esperançoso por esta iniciativa e espero que haja muito envolvimento e espero que esta discussão não termine aqui, não comece e termine aqui, mas que possamos interagir através da plataforma, através do Twitter, e se houver alguma questão que sentem que deve ser abordada, vamos tentar ser o mais transparente possível. E se tiverem questões, por favor, coloquem-nas e veremos o que fazer. Porque o que queremos no fim do dia é que as pessoas da região tenham os melhores serviços possíveis e da forma mais eficiente e eficaz possível. Muito obrigado pela vossa atenção e vou devolver, digo a palavra a Thank you very ti, much, Aminata. Ramadi. Muito obrigada, doutora Kramaje. Next thing, I'm going to O hand over passo a to seguir será passar a Serge, palavra who will give a ao short Serge, introduction to the que platform fará uma and breve introdução sobre a plataforma e políticas de saúde. Vou pedi-lo, momentarily take control from me. Stop sharing. vou pedi-lo que Serge, tome o controlo e passo já a palavra You are not sharing the a presentation? Serge. we, I, I Let me needed check. to No do problem. No one problem. thing. Let me Yes. check. If you're unable, then I can continue. Yeah, share, please. Please share. Okay, no problem. Momento de arranjos técnicos para a exibição da apresentação do próximo orador. Sorry, one moment. Okay. Great. Over to you. Thank you, Aminata. So the slide are in English. Muito obrigado. O slide está em inglês, mas estarei a falar em francês. D'entrée de jeu, comme l'a bien expliqué dans son propos introductif Humphrey, cette plateforme est hébergée dans un observatoire. Et dans l'idée, véritablement, pourquoi on utilise un observatoire, c'est pour véritablement avoir une vue complète en temps réel de ce qui se passe dans le secteur de la santé et aussi directement sur la santé des populations. Un observatoire, c'est une structure, mais aussi une plateforme dont l'un des buts principaux, c'est d'améliorer la disponibilité et l'utilisation des informations et des données factuelles pour la prise de décision. Évaluer la mise en œuvre des programmes, générer et faciliter l'utilisation des connaissances, échanger des idées, poser et offrir une E a plateforme troca de ideias colocadas. de manière globale. Les observatoires ont quatre O fonctions. observatório La fonction tem uma função principal, la fonction de a résultat, função de análise de resultados, entre outras. les produits qui sont mis en place ou développés sur l'observatoire s'appuient sur le cadre d'action diapo. Le cadre d'action de renforcement du système de santé vers la CSU et les ODD. Ce cadre d'action qui a été développé avec les pays en 2016 et validé par le comité régional pour l'Afrique en 2017. Et donc, avec une chaîne de résultats à travers des investissements, ensuite les produits, diapo, ensuite les résultats et enfin l'impact. Donc, l'analyse des données ou E l'analyse finalmente o impacto. qui sont faits, qu'on retrouve dans l'Observatoire africain intégré, A análise da informação, dos produtos da informação, ces quatre aspects de l'investissement jusqu'à l'impact, baseia-se nestes
4 aspectos de investimento para impacto, que é para perceber como é que, de facto, o sistema de saúde em África funciona. E também no contexto das metas de desenvolvimento sustentável. Nós precisamos de nos recordarmos, tendo em conta a questão da plataforma, que é do Observatório Africano, sobre como é que estes intervenientes estão envolvidos. É importante que nos recordemos que nós precisamos do facto de que este observatório foi solicitado em 2010, 2014, 2017 e 2019, de tal sorte que a África pudesse ter uma plataforma que iria permitir a redução da fragmentação de dados. Uma plataforma credível. Oferecer uma plataforma credível em que poderemos ter toda a informação sobre a inteligência quanto a questões de saúde na África. Temos dados e estatísticas, sabemos o que está a acontecer, temos aspectos analíticos, o que está a acontecer e por que está a acontecer, e tudo quanto à gestão de conhecimento, como é que usamos esta informação para poder melhorar, para que tudo seja usado nos sistemas de saúde. A plataforma é uma resposta direta desta necessidade de ter uma fonte única que agregue informação ou fontes de informação externa e também seja uma base de informação que funcione à base de dados, estatísticas e conhecimento, onde temos os campos de conhecimento sobre os sistemas de saúde em África, ou todos os sistemas de saúde em África. Isso é o que nós chamamos de arquitetura dos extremos para apresentação de dados. Há controle de qualidade em tudo que pode ser colocado nesta plataforma. Então, os parceiros são também envolvidos. Este slide apresenta a página principal da plataforma integrada ou do Observatório Integrado do Sistema de Saúde. Temos aqui dados analíticos e temos dados e conhecimento, e é aqui onde encontramos a plataforma específica sobre sistemas de saúde e políticas de saúde. Esta plataforma sobre sistemas de saúde e políticas assenta-se na plataforma do Observatório. Há plataformas específicas de cada país tem o seu Observatório Nacional de Saúde. Então, podemos ter mais detalhes sobre esta plataforma e também sobre os sistemas de políticas de saúde à medida que avançamos. E estes estão assentes no Observatório Africano. E as evidências do conhecimento estão aqui. O foco é a criação e partilha de conhecimentos em torno de políticas de saúde na região africana, ou liderado pela OMS.
Portanto, é uma questão de resumir ou sintetizar as informações existentes para criar o desenvolvimento de abordagens para garantir a cobertura universal. Portanto, é também um esforço de colaboração entre os parceiros, como o Observatório Europeu sobre as políticas ah, de saúde, a Escola de Economia de Londres, entre outras organizações, como centros nacionais que foram escolhidos pelos países. E aqui temos a Etiópia, por exemplo, o Quênia, a Nigéria, o Ruanda e o Senegal. E as 5 instituições que foram selecionadas estão exibidas do lado. Temos a Universidade do Ruanda, onde tem a Escola de Saúde Pública, e aqui na Etiópia também temos uma universidade. Temos também grupo de pesquisa política em outro país, e temos uma equipa que trabalha com pesquisa e questões epidemiológicas. Comment est-ce que la plateforme africaine, Observatoire africain de la santé, plateforme sur les systèmes de santé politique est structurée? Please go back. Como é que funciona a ZOP? Please go back. Merci. Il y a le secrétariat technique régional de la plateforme. Ele tem um secretariado regional e, como dissemos, a plataforma é acolhida pelo escritório regional da OMS para a África e trabalha em colaboração com os centros nacionais, e depois temos as plataformas ou comitês governamentais que orientam as nossas atividades, e também temos parceiros técnicos. Temos a Escola de Economia de Londres, os centros nacionais, e discutimos os projetos com estes parceiros e discutimos como é que vamos desencadeá-los. Vamos passar para a apresentação seguinte, o próximo slide. Parece que estamos a ter algum problema técnico, não é possível ouvir o orador. Okay, please continue with this slide, Serge. Thank you, Humphrey. So, le thème principal qui va conduire les différents produits qui seront développés, c'est véritablement la réingénierie des systèmes de prestation de services pour la couverture santé universelle. Et globalement, nous allons développer ce thème avec 5 produits, les notes d'orientation politique, les études et les analyses comparatives, les profils pays de systèmes de santé et services, des sessions de dialogue politique pour présenter les résultats, et puis des publications spécifiques en fonction des
des besoins qui sont exprimés autour de cette thématique centrale-là de réingénierie des services de prestation de soins pour la couverture santé universelle. Donc, c'est un cadre qui va permettre une comparaison entre les pays de ce qui se fait bien, de ce qui se fait ailleurs. Et donc, c'est véritablement autour de cette thématique centrale-là que tous les produits seront articulés. Diapo? L'idée ici, maintenant, c'est, on est tourné, quelle est la valeur ajoutée, quelle est la valeur ajoutée de EOP, de la plateforme de politique et système de santé? C'est vraiment être A tourné ideia é, de facto, adicionar valor e, para o efeito, nós temos que saber exatamente que tipo de sistemas são necessários e como é que nós podemos criar uma nova dimensão. E a plataforma, obviamente, serve como um repositório de conhecimento gerado de forma sistemática e, obviamente, serve como base de um processo decisório. E a plataforma traz consigo ou integra novos processos para diálogo e políticas na região e também acelera aquilo que já é uma relação bem desenvolvida entre o meio académico e os decisores políticos nos diferentes países. E, obviamente, os decisores políticos sendo os mais importantes. Agora vou dar a palavra Merci beaucoup, Serge, à senhora Mineta. Muito obrigada, Sérgio, por esta apresentação. Obrigada, Sérgio, pela apresentação. Agora vamos entrar na sessão da discussão para que cada centro possa apresentar e também pode-se falar das expectativas e neste caso teríamos que ter como primeiro orador o Dr. Dewitt. Conseguem me ouvir? Muito bem. Conseguem me ouvir? Muito bem. Muito obrigado. É um privilégio fazer parte desta plataforma para apresentar este centro que é acolhido pela Universidade de Addis Abeba. Vou tentar ser bastante sucinto. O centro tem recebido muita melhoria e usa o programa de extensão para zonas remotas e que o centro lida com aquilo que é de facto as doenças infecciosas e não infecciosas e ferimentos. Este centro é o mais antigo e que também leva a cabo trabalho de formação e não só, como também faz uso daquilo que é a sua riqueza em termos de experiência, evidências empíricas e obviamente é um grande potencial, tem um grande potencial para melhoria do sistema de saúde do país com os seus respectivos programas.
excuse me, In sorry. addition to this, O for orador parece ter problemas de conexão. Dr. Dawit? Dr. Dawit. Dr. Dawit. which is a very, Dr. Dawit? can you hear me? Dr. Dawit. We're having a few issues hearing you. Estamos I a don't ter know alguns if problemas de comunicação. Yes, I think there's a bit of a delay Acho on que há our um connection. problema Here, de I can conexão. switch, Não connections. sabemos se pode desligar a sua conexão. Okay. How about now? Hello? E que acham da, If you don't mind, just speak slightly slower so desta, that we can portanto, agora, Oh, o que acham da situação atual e se não se importar, talvez possa falar de forma um pouco mais pausada para permitir que os intérpretes possam fazer o seu trabalho. Eu dizia que o Centro Nacional three institutes, one of them is the College of H hosts, four major schools. traz consigo 4 programas principais, escolas, In all areas e cobre todas as áreas of policy research within Addis Ababa, even areas of e não só em termos de pesquisa, mas faz também análise evaluation. e avaliação Also have dos programas. what's called E temos também aquilo que nós chamamos de CDC África, que é um centro in the health sector. para terapia. So these three institutes come together for international site list. Isto ao nível, portanto, não necessariamente do CDC, é um centro, que é muito importante e que também encontra-se no centro. Portanto, um outro centro que está incorporado Through AHOP, nesta nossa universidade. which we want to achieve through AHOP, health issues through policy briefs, policy dialogues. E nós levamos a cabo uma série de questões importantes neste nosso centro que se prendem estas questões com aquilo que seriam questões de saúde ao nível nacional e informes políticos, diálogos políticos, estudos temáticos e comparativos, bem como também uma série de questões na área de saúde. E, obviamente, tentamos desenvolver conhecimento em torno de toda a cadeia de valor. Slide seguinte. Esta é a equipa do nosso centro. Eu estou aqui e depois o Dr. Alan. E nós trazemos muita experiência dessa Universidade de Addis Abeba e também para esta área de pesquisa em saúde. E temos este painel, portanto, composto por indivíduos renomados que desempenham um papel preponderante na transferência de conhecimento entre o ambiente acadêmico dentro da Etiópia e na região, bem como também para tomar decisões, principalmente no que tange àquilo que seria a base para o tipo de pesquisa que se pretende. Muito obrigado pela oportunidade e pelo tempo e esperamos, obviamente, poder interagir com um pouco de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Dawit. A seguir, teremos o Dr. Benjamin do Quênia. Muito obrigado, Minata e colegas. Espero que me possam ouvir. Muito obrigado e bom dia, boa tarde a todos, independentemente de onde estejam.
Vamos falar do Centro Nacional de Quênia, que já foi, na verdade, explicado pelo Sérgio na sua apresentação, e que desenvolve este programa de pesquisa no Quênia. Câmara, para aqueles que não estejam a par, é uma agência de pesquisa que, obviamente, é responsável pela pesquisa médica no Quênia e também opera no nosso centro, que faz parte dos diferentes centros e desde a sua criação, este centro Câmara foi fundado como um programa de pesquisa colaborativo, que é uma colaboração tripartida entre Cambridge com a Universidade Oxford University e The Wellcome Trust, e foi criado em 1989 e obviamente tem a sua sede em Kilifi e que leva a cabo uma série de atividades, portanto, principalmente na zona costeira do Quênia, e cobre os outros países da região. Isto basicamente é uma espécie de destaque de algumas atividades que nós levamos a cabo. Portanto, tendo em conta por onde nós começamos, e obviamente nós fomos desenvolvendo o nosso trabalho em diferentes áreas, em diferentes zonas, com a colaboração com os Ministérios da Saúde, e podem ver também o mapa do Quênia, e que certamente mostra algumas zonas onde nós temos, de facto, a nossa sede, e temos aí, portanto, um ponto vermelho em que é Nairobi, e fazemos todo o trabalho de pesquisa e certamente fazemos uso da plataforma através do nosso centro. E também temos parcerias e colaboração, e podem ver através do slide, nós não estamos só na África Oriental, vamos para além, portanto, da nossa região, e criamos certamente algumas redes através, obviamente, da OMS regional. E em termos de pesquisa, é importante referir que nós cobrimos uma série de áreas, e obviamente são áreas temáticas, com base daquilo que é o maior enfoque. E, de facto, os círculos mostram que existe alguma sobreposição em termos daquilo que são questões disciplinares, e onde, por exemplo, centramos o nosso enfoque em termos de atividades de pesquisa. Portanto, o nosso trabalho está organizado de trabalho na área de epidemiologia, e temos muitos laboratórios, e fazemos este trabalho de epidemiologia também com base naquilo que seria a demografia, e também temos colaboração com diferentes países em África, e temos obviamente também pesquisas clínicas e experiências clínicas. Por isso que nós fazemos todo o trabalho no sentido de melhorar o nosso centro, e centramos-nos em 3 áreas principais de trabalho, que basicamente engloba isto, portanto, aquilo que são áreas
temáticas. E o que nós fazemos em termos da nossa interação política e aquilo que é o nosso trabalho. E também em termos daquilo que o nosso centro faz, até mais nos aspectos temáticos, o nosso sistema político e de saúde. Nós tentamos organizar em 3 áreas temáticas, como havia referido, e tentamos, obviamente, olhar para aquilo que é a governação do sistema de saúde e que temos estado a trabalhar com os decisores políticos no sistema de saúde para poder examinar e entender aquilo que são as questões diárias de liderança e governação e ver qual é o nível de resposta e resiliência. E também temos, obviamente, o trabalho que está em torno do financiamento de saúde e economia de saúde. E tentamos, obviamente, trabalhar em termos do custeamento e centramos-nos bastante em termos de questões inerentes aos cuidados de saúde. E no centro é onde, de facto, temos aquilo que é o nosso programa de sistemas de saúde e interação política e, obviamente, nós tentamos também ter uma área em que fazemos o questionamento e isto nos ajuda a perceber a intenção daquilo que seria a tradução das políticas em evidências. E no slide seguinte vou falar um pouco mais sobre a nossa abordagem programática para a interação política e por causa também daquilo que é o nosso interesse cada vez mais maior sobre aquilo que seria, de facto, a geração de conhecimento na área de interação política. Nós tentamos olhar para uma série de estratégias para garantir que, de facto, haja uma interação a nível político. E o que é que isso realmente significa? É que temos que identificar oportunidades para poder destacar alguns pesquisadores para poderem, de facto, ter uma interação para facilitar esta interação política e tradução de conhecimento. E temos um interesse também de capacitação dos decisores políticos para que haja uma literacia de evidências e, obviamente, fazemos também organizações de diálogos, realizamos diálogos políticos através dos diferentes mecanismos de interação política. E temos todo um grupo de pessoas que se centram na síntese de conhecimento e tradução em evidências e, obviamente, poderem responder questões por parte dos decisores políticos em termos daquilo que são as ideias que há e também em termos de decisões. E através das nossas redes temos oportunidades em que podemos ter diferentes grupos nesses pesquisadores para, de facto, existir esta interação e, conforme teria dito antes, nós usamos os programas de pesquisa e, obviamente, a pesquisa é levada a cabo pelos decisores políticos em diferentes níveis. O objetivo é continuar a estabelecer relações, desenvolver, de facto, relações para garantir que haja tradução de conhecimento em evidências e conhecimento também para os decisores políticos, que isto também permite motivar os próprios decisores políticos através de evidências. No slide seguinte, o que nós olhamos como oportunidade
isto teria sido como parte do trabalho piloto que nós levamos a cabo e que para nós tem que representar uma oportunidade de melhorar aquilo que é, de facto, a nossa interação política e tradução de conhecimento em capacidade, e por isso que nós estamos no nível de prestação de serviços, mas mais importante, o que nós olhamos, portanto, como nós analisamos esta plataforma, olhamos para esta plataforma como, de facto, uma forma de aprofundar a evidência para tomar a decisão no país. E, principalmente, à medida que formos a desenvolver essas redes em toda a região, achamos que esta, de facto, é uma oportunidade para podermos traduzir algumas dessas experiências e também podermos aprender outras formas e de poder também melhorar o nosso trabalho. E o último slide. Aqui temos as pessoas que, de facto, estão engajadas neste nosso trabalho, que são as pessoas que, de facto, fazem o trabalho, pensam diariamente sobre o nosso Centro Nacional, com pesquisas específicas. Temos a Jacinta Nzinga, que também tem o seu interesse na liderança, desenvolvimento de liderança. E temos também o Edwin Baraza, que tem uma longa experiência na tradução de conhecimento e experiência na área política, e também já fez parte de vários grupos. E temos também a Imelda Okiro, ela está a liderar o grupo da saúde da população num programa de pesquisa e está também na área de epidemiologia e malária. E ela traz, obviamente, muito interesse, experiência no trabalho que fazemos e que, obviamente, o grupo tem estado a desenvolver uma base de experiência bastante rica e que nos permite também fazer um mapeamento de serviços de saúde e garantimos que, de facto, portanto, conseguimos garantir que houvesse um portal que foi desenvolvido através da experiência que estes indivíduos trazem como mais-valia. E temos a Kui Muraya, que também tem muito interesse nesta plataforma, é diretora e também é membro de vários centros e uma experiência específica, portanto, pensa com o desenvolvimento de capacitação ou de capacidade. E temos também Alex Ngero e os outros, como o David Sam. Muito obrigada pela sua apresentação. Agora, vou dar a palavra ao auditor do Centro Regional da Nigéria. Muito obrigado. Vou apresentar sobre o Centro da Nigéria. Este centro encontra-se, portanto, na Universidade da Nigéria. E temos uma equipa multidisciplinar que engloba as ciências sociais e outras áreas. E temos também
portanto, analistas de sistemas, e temos também habilidades analíticas e temos pesquisa qualitativa, epidemiologia e saúde pública. Slide seguinte, por favor. Nós já participamos de uma reunião regional e já apresentamos vários retratos em termos de saúde, de sistemas de saúde, e obviamente criamos vários sistemas e fizemos também muito trabalho naquilo que tem a ver com a produção de resultados e obviamente cobrimos áreas inerentes à cobertura universal de saúde e temos resultados em termos das prioridades políticas do nosso país e também muita experiência com relação àquilo que é a nossa posição no que tange à Covid-19. Temos vários membros e também dos peritos na área de assessoria para a Covid. Slide seguinte, por favor. Para os nossos planos, queremos produzir muita informação sintética e para disseminar das políticas para os outros parceiros, porque um dos nossos pontos fortes nos sistemas de saúde é ter a capacidade e conhecimento sobre como transformar o conhecimento em prática. Então, planificamos implementar alguns dos nossos modelos para a tomada de decisão baseada em evidências. Então, para além disto, organizamos diálogos políticos em torno desta matéria na Nigéria. Também pretendemos rever os documentos estratégicos de saúde na Nigéria, isso a partir da Lei Nacional de Saúde, para podermos acrescentar planos, mas ainda há muitas políticas de saúde na Nigéria que têm diferentes nomes. Então, queremos ajudar na revisão desses documentos para garantir que se tornem mais úteis e sejam usados para implementar a tomada de decisões informadas. E, claro, precisamos criar uma divulgação mais alargada através da publicação de revistas acadêmicas para que o nosso conhecimento possa alcançar várias partes do mundo e não apenas o continente africano. Não estou a ser egoísta, mas foi permitido a partilhar. Portanto, não é uma equipa de um único homem, temos várias pessoas que fazem parte da equipa e uma delas é o professor Benjamin, que é membro dos especialistas ministeriais na Nigéria e é presidente da Associação de Saúde Pública na Nigéria. Então, temos outras pessoas que ajudam nas políticas de saúde e análise. Obrigado. Acho que muitos membros do grupo de pesquisa faziam parte do que se chamava de sistemas de análise e consultas para a saúde em África e fizeram muito trabalho
e criaram muitas ferramentas de formação, de criação de políticas de saúde para fortalecer os sistemas de saúde nestas análises. E nós vamos usar as experiências conseguidas nisso para melhorar o nosso trabalho. Tendo dito isso, muito obrigado. Não sei se ainda tenho outros slides, mas penso que este é o Thank you very much, Dr. Obina. And sorry for the timing on the photos. Muito obrigado, doutora. Share the slides with all of Não se preocupa, quando partilharmos os slides com todos os participantes que se registraram, poderemos atualizar. Thank you very much. So now, Obrigada. thank you. So now I'll hand over the floor to Dr. Aline from Rwanda. Agora passo a palavra à doutora Aline. Aline, over to you. Doutora Aline, toma a palavra. Obrigado. Most welcome. So, thank you. We are very happy as the School of Public Health to be part Muito of obrigada. this Estamos platform. felizes por fazer parte desta plataforma na qualidade de escola de saúde pública. A escola de saúde pública existe desde há cerca de 2 décadas e a escola foi criada para criar a capacidade de profissionais de saúde, particularmente com os programas que estavam em curso. Mas depois, em 2014, houve uma junção na Universidade de Ruanda e a Escola de Saúde Pública começou o seu programa, mas a escola tem programas de pós-graduação e faz parte da Faculdade de Medicina. Esta escola está a fazer muita pesquisa, tem feito muita pesquisa desde o genocídio para cá e tem vários grupos técnicos de trabalho e dá orientação particularmente sobre a componente de pesquisa e melhores práticas. A escola já teve vários projetos e atividades que realizamos com o Ministério da Saúde para apoiar esta componente. Até aqui, há um conjunto de resultados que já foram criados pelo Centro Nacional do Ruanda, incluindo um instantâneo da cobertura universal de saúde, bem como as prioridades do sistema de saúde. Então, estes são os 2 resultados que foram alcançados durante o contexto da Covid. E o que foi feito é que nós usamos as políticas para identificar as prioridades do setor, mas pensamos que neste momento, à medida que se faz o lançamento, os ministérios deviam olhar para isto e, dado que sabem que o centro existe, e dar a sua opinião sobre o que nós dizemos. Então, para além disto, houve um plano de comunicação que foi criado e em outros centros nacionais que estavam representados, mas também houve o sistema de mapeamento que foi realizado. Para criar a capacidade do Centro Nacional do Ruanda, o Centro Nacional do Ruanda participou num grupo de seminários aqui apresentados. Há também um conjunto de áreas temáticas que foram identificadas e nos próximos anos esperamos desenvolver um conjunto de documentos ou resultados, incluindo os comentários políticos. E esta área temática, como terei dito, gostaríamos de discuti-las com os ministérios para ver se o ministério ou se estamos a responder às necessidades do ministério. E como disse, já identificamos as
documentação das melhores práticas no contexto da Covid-19, os desafios e as lições aprendidas. Existe também o financiamento para garantir a prestação equitativa de serviços e também a questão de fortalecimento do sistema de saúde e resiliência e também a retenção in the health system. Next. So after seeing the policy e depois de se criar as políticas e ter os estudos comparativos, pretendemos disseminar os produtos através dos grupos técnicos de trabalho e setores de saúde. Vamos organizar reuniões e usar os meios sociais e outras plataformas que existem, incluindo as plataformas existentes nas universidades. Então, qual será o impacto real deste projeto do Centro Nacional? Temos feito pesquisa há vários anos no país e queremos ver as políticas a serem guiadas pelas evidências que vamos gerando e para responder à lacuna existente entre a pesquisa e a tomada de decisão, mas também para criar a capacidade do Ministério e das suas agências ou departamentos ou centros de formação e outras agências que poderão adquirir as competências através desta formação. Também queremos poder melhorar o diálogo interativo que existe entre o Ministério da Saúde e seus parceiros, incluindo a Universidade do Ruanda. Penso que este é o meu último slide. Esta é a lista das pessoas que estão atualmente a trabalhar no centro, mas existe um grupo ainda alargado de pessoas que estarão envolvidas no desenvolvimento dos resultados que o centro pretende, particularmente as pessoas que trabalham na Escola de Saúde Pública. Mas aqui apresentamos apenas as pessoas envolvidas na pesquisa, mas para estudos comparativos e políticas há muito mais gente que não está aqui representada em figuras ou fotos. Muito obrigada, doutora Aline. Antes de passar a palavra ao próximo orador do Senegal, gostaria de lembrar os colegas que no menu há o botão de interpretação de línguas. É preciso clicar nesse ícone e depois selecionar a língua pretendida, ou seja, inglês, francês ou português. Estou a ver que há muitas pessoas ou participantes a perguntar sobre isso, por isso estou a dar essa instrução. Agora vou passar a palavra ao orador do Senegal. Merci, Aminata. Voilà, donc bonjour tout le monde. Voilà, donc je vais présenter Bom dia a todos e muito obrigado. qui est au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar. D'abord par une présentation de l'Institut Pasteur de Dakar, qui est un institut de recherche. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o nosso Instituto Pasteur é um instituto de pesquisa e uma organização sem fins lucrativos e trabalha para promover a saúde pública no país e em outros países da África Ocidental. Desde a sua fundação em 1896, tem estado na vanguarda do trabalho contra doenças infecciosas, tem colaborado com a OMS já há muito tempo e o Ministério Senegalês de Saúde na área de epidemiologia. E a questão de preparação e a produção de diretrizes para maiores problemas de saúde pública, como a febre amarela. As atividades principais do Instituto são pesquisa, educação, formação, conhecimento médico e produção da vacina de febre ou contra a febre amarela.
O Instituto Pasteur de Dakar é uma fundação que é membro de uma rede internacional, que é o Instituto Pasteur, assim como outras instituições afiliadas que são que envolvem um número de cerca de 23 mil colaboradores que trabalham em várias áreas relacionadas com doenças. Alors, le département qui héberge le centre national, qui est le département O departamento em que o centro se encontra é o de epidemiologia, de pesquisa clínica. E temos um grupo de pesquisadores que analisam doenças infecciosas como a malária e outras doenças infecciosas, e também a vigilância sanitária e também ensaios clínicos, e também desenvolvem métodos e ferramentas de análise de dados. Há equipas que lidam com as questões informáticas e matemáticas, e recentemente também abraçamos a questão de outro tipo de meios. Esta é a equipa do Centro Nacional do Senegal, são 5 membros. Eu estou ali como o chefe do Centro de Epidemiologia. E depois temos a Rose, que é a vice-diretora deste centro e é especialista em saúde pública. Temos o Mohamed Abbasi, que também lida com sistemas de saúde e políticas, ele é especialista. E temos a Roina Diop, que é a engenheira de estatísticas e analista de políticas de saúde. E também temos o Amidou, que é enfermeiro e trabalha no Centro Nacional do Senegal. Voilà, donc notre expérience avec la plateforme donc, a été des discussions Nossa experiência productives quanto à plataforma consiste em discussões produtivas. O ciclo das discussões, assim como a colaboração de vários parceiros técnicos, em particular com outros centros nacionais, os parceiros técnicos como a London School of Economics e as instituições europeias que lidam com políticas de saúde. Temos a questão de apoio apoio contínuo em políticas de saúde, e também temos a orientação da London School of Economics com apoio da OMS, e também trabalhamos com a cobertura universal de saúde, e também trabalhamos com o impacto da Covid-19 nos sistemas de saúde senegaleses. Igualmente, trabalhamos com a direção de pesquisa e instituto sobre prioridades de saúde no Senegal. Et donc, pour ces travaux ainsi que pour l'élaboration donc, de ces notes comparatives, plusieurs séances de brainstorming ont été réalisées avec les autres centres nationaux sur l'EOP. Voilà, donc, houve várias sessões para colheita de informações e ideias, e aqui vemos os impactos esperados do AHOP na questão de conhecimento. Haverá uma visão global das características do sistema, do perfil do sistema de saúde do país, e também haverá melhor visibilidade dos problemas prioritários de saúde, o que vai permitir a comparação com outros países vizinhos. E também haverá aqui oportunidades na plataforma para a partilha de informações que possam influenciar a tomada de decisão. Isto é tudo que eu tinha para apresentar. Obrigado. So I will now thank you to all of the national centers for their presentations and for the
focus on their institutions and how they've been working in this area with us and with partners. I will now hand over the floor Agora to... gostaria de passar a palavra ao Dr. Karamagi. Tenha a bondade. Thank you again, national centers. Obrigado novamente, centros nacionais. Penso que precisamos sublinhar que estamos a fazer o nosso melhor para garantir que isto seja algo que possa informar os processos nos países. A plataforma, a HOP, que lançamos hoje, é isso, uma plataforma através da qual poderemos partilhar e discutir ou dialogar e ver os produtos e também dar as nossas opiniões sobre que tipo de produtos pretendemos, entre outros. Mas haverá muito trabalho técnico, é por isso que os centros nacionais têm esta gama de indivíduos. É claro, estamos a assumir a liderança, posso dizer. Penso que já disparamos, ou já se disparou o tiro de partida, estamos agora a correr. Vejo o Chris está aqui, é muito bem vê-lo. Então, à medida que avançamos, esperamos que possamos continuar com uma equipa. As pessoas que estão aqui a escutar, se sentirem que há áreas ou questões em que queiram contribuir, sintam-se à vontade. É para isso que a plataforma existe, para incentivar o diálogo, dar algumas diretrizes, entre outros. E eu penso que estamos a tentar trazer diferentes atores no consórcio, os tomadores de decisão, os técnicos, pesquisadores, entre outros, que também enfrentam este problema. Não estamos a trazer uma solução preparada. Uma ou duas questões que já surgiram, temos estado a tentar responder, mas há uma ou duas questões que eu queria abordar diretamente. A questão, a primeira, é como outros países que não têm centros nacionais podem. E digo de novo que este é o objetivo da plataforma, criar este envolvimento. Poderíamos estar a falar diretamente com os países ou os centros nacionais dos países, como Ruanda, Etiópia, Senegal, entre outros, mas sentimos que seria muito bom ter uma plataforma comum, onde qualquer indivíduo de qualquer país possa colocar suas visões, contribuições ou questões. E se estivermos a explorar diferentes formas que são aplicadas pelos países para levar os serviços a refugiados ou populações móveis, ou se, por exemplo, o tema for ver se há, há algo adicional pode entrar na plataforma. E à medida que os países que têm os centros vão criando os produtos mais comuns. Mas é também possível fazer uso dos produtos se criarem políticas e criarem outros produtos de conhecimento, eles podem ser usados em outros países. Então, estes produtos de conhecimento não são apenas para os países que os produzem, mas, por fim, gostaríamos de ver este tipo de parceria crescer com o tempo. A demanda é grande e a capacidade existe, podemos expandir. Não estamos apenas fixos a estes centros. Se houver necessidade de expandir a outros países, podemos ir lá e criar centros nacionais. Então, não se trata apenas do que se passa nesses países em particular. Vamos também trabalhar muito com estudos comparativos e espero que, através dos estudos comparativos, poderemos ver as diferentes formas que o mesmo problema está sendo abordado em vários países. E penso que isso será bastante útil para outros países. Sentimos que há muito valor acrescentado neste processo. Temos vários países a trabalhar em componentes idênticas, mas usando a mesma abordagem para atacar problemas semelhantes. Estamos a falar de exemplos de levar serviços essenciais a populações móveis.
se tivermos 2 ou 3 países que exploram ou vamos explorar o que se passa nesses países quanto a esta questão, penso que isso vai trazer muito valor e podemos do que tentar explorar por país. Aqui poderemos ver um grupo de exemplos por cada país pode ter a sua abordagem. Então, agregamos ou reunimos os diferentes países e assim teremos uma variedade de conhecimento sobre como resolver este problema. Mas o outro valor acrescentado é olhar para o, o, o processo de conhecimento na região africana. À medida que avançamos, teremos este grande repositório que responderá a diferentes pedidos de conhecimento ou desafios em torno de conhecimento e como é que os países conseguiram ultrapassar esses desafios. Antes de avançarmos com a discussão, gostaria de convidar a doutora Felicita, que é a assistente da diretora-geral da OMS para a África, para poder endereçar algumas palavras ou dar alguma orientação sobre este processo. Passo-lhe a palavra, tenha a bondade. Obrigada. Não sei se sou visível e audível. Claro que é, tanto audível quanto visível. Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, e muito obrigada. A minha intenção inicial era vir aqui apenas escutar e ouvir para onde é que esta discussão nos leva. Tendo estado no lançamento no ano passado, quando trabalhávamos neste processo para ver onde é que esta plataforma nos levaria, fico satisfeito em saber que houve progressos alcançados, estamos a avançar, estamos hoje a lançar a plataforma e no futuro ver o que está a acontecer, sendo que a ideia é que o conhecimento deve ser partilhado e não estar armazenado numa gaveta como algumas pessoas podem pensar. Penso que a questão que eu gostaria de ouvir dos centros no momento é a experiência no diálogo político. Como é que acontece o diálogo político nos países? Quem é que participa? Quem é que está a absorver o resultado desses diálogos políticos para que, de facto, informem as decisões políticas, mas não apenas políticas que permanecem apenas num papel ou nas gavetas dos escritórios, mas políticas que têm impacto na vida das populações, as políticas que mudam os indicadores dos beneficiários. Eu penso que essas são as questões críticas, que se a pesquisa virar-se para a política e a política mudar a vida da população, então estamos a fazer o trabalho que nos foi confiado. Espero que a plataforma seja muito funcional, que com um clique possamos ver o que mais está sendo feito, quem está a fazer o quê e como é que outros podem se beneficiar. Como os países que não têm, os centros podem se beneficiar do trabalho. A África tem uma riqueza de mentes brilhantes. We can do these things in Africa. Então, a ideia é que podemos fazer isto em África. E é por isso que estamos a garantir que o observatório esteja ancorado no escritório regional, para que seja regional. Um bem regional de saúde pública que possa ajudar a salvar os cidadãos deste continente. Tendo dito isso, muito obrigada a todos que participam e obrigada a todos que partilharam o que fazem. Mas é verdade que haverá mais questões e mais interesse, porque o nosso objetivo é criar interesse no trabalho que temos feito. Terminado. Muito obrigado, Felicitas. Penso que é um grande e forte apoio da OMS. É por isso que temos dito que é algo que vai ajudar toda a área de tomada de decisões baseadas em evidências. Agora, queria perguntar se há alguma questão a que podemos responder. Yes, Humphrey, there's this question on how the WHO Afro will support other countries which are not... Como é que a OMS vai
apoiar os países que estão agora no processo de criar os seus centros nacionais. Eu passo a palavra de volta ao Alfred. Como é que a OMS vai ajudar os países que estão no processo de construção dos seus centros nacionais? Penso que já tínhamos destacado 3 áreas principais. Uma é que os países podem se envolver nas discussões através de uma certa questão na plataforma. Eu penso que se houver alguma questão, os países podem fazer as suas sugestões e dar as suas opiniões. O outro ponto tem que ver com os países. Podemos expandir os países. Penso que não há limite quanto ao número de países. Podemos acrescentar mais países se tivermos os fundos e a capacidade para tal. Mas, em terceiro, os produtos que serão produzidos estarão disponibilizados e os países poderão usá-los no seu contexto. O apoio da OMS e outros parceiros continuará noutras áreas de trabalho. Então, não estamos apenas a seguir tudo o que fazemos nesta área, mas penso que há interesse particular quanto à criação de evidências para facilitar o engendramento de sistemas de saúde que está agora a decorrer neste contexto. Penso que a doutora Felicitas levantou algumas questões aos centros nacionais. Não sei se alguém quer começar e responder. Quem gostaria de ser o primeiro? Como é que olham para este envolvimento com os tomadores de decisão? Conhecemos que em diferentes países as instituições de pesquisa têm diferentes abordagens ou formas de se envolver no diálogo político. E esperamos que através desta parceria esse envolvimento possa ainda ser melhorado ainda mais. Em alguns países já é bastante forte, em alguns ainda é fraco. Então, queremos saber o que acham sobre como esta parceria pode ajudar a fortalecer este envolvimento. Quem quer começar? Go ahead. Sure. So just to briefly share some of the experiences we Para had. rapidamente partilhar alguma experiência que nós temos aqui em Quênia. O diálogo político tem estado no centro da nossa abordagem e como programa de pesquisa nós vemos o diálogo político e a tradução do conhecimento como essencial e é um tema mais alargado de interesse dentro dos nossos programas e vemos o valor da nossa pesquisa quando tal é traduzido em ação a nível de tomada de decisão ou a nível político. Então, naquilo que eu terei dito na minha apresentação, entre as atividades de desenvolvimento político existe o diálogo político. E o que acontece é que muitos diálogos políticos têm surgido-se em questões em que nós produzimos evidências, onde as áreas de pesquisa, então temos orientado o diálogo político e identificamos cuidadosamente os parceiros desse diálogo para facilitar a tradução, assim para gerar as questões ou outras preocupações. Então, temos uma relação e vemos que esta plataforma nos dá a oportunidade e a plataforma dá-nos. Portanto, o objetivo é expandir o diálogo político e garantir aquilo que são as questões de prioridade. Então, nós notamos que há valor nisso e usamos a experiência que nós temos para ter, de facto, um diálogo político. E
podermos ter melhor coordenação. Muito obrigado. De facto, estas iniciativas permitem que possamos tirar lições e avançar com a interação. E penso que esta é a ideia do rumo que devia levar um diálogo político. Eu acho que ouvimos várias iniciativas da região africana e, de facto, isto realmente é resolvido quando o financiamento termina. E aqui nós queremos tentar garantir que haja integração no ciclo e na tomada de decisão dentro dos países e na região, para que, de facto, possa avançar por si, mas algumas contribuições dos centros regionais. Temos Ruanda, Nigéria, Etiópia, Senegal. Hello? Go ahead, Helen. Yeah. Good Pode afternoon. avançar, boa tarde. So I think the policy dialogue Eu acho que o diálogo político influencing policy makers e o seu papel é influenciar os decisores políticos ao nível académico e pesquisadores na Etiópia. Isso tem for a long time, but I would estado em curso já há vários anos e posso dizer que, de facto, relationship é uma relação informal health em que o Ministério da Saúde our colleagues from the School of Public Health tenta trabalhar com os colegas da Escola de Saúde Pública, das farmácias e, obviamente, levamos a cabo diferentes projetos nessa área de diálogo político e que nós, através dessa plataforma, esperamos colaborar e trabalharmos na área de geração de evidência, com base naquilo que nós fazemos e aquilo que se procura e permitir a interpretação de uma base, a partir de uma base de uma relação nos informes políticos e contribuições significativas no processo. Muito obrigado. Eu penso que é bastante sucinto. Eu acho que está em consonância com aquilo que é a necessidade de ser, de facto, algo específico aos países e que vamos colocar muita ênfase em tentar garantir que se enquadre devidamente naquilo que os centros nacionais podem fazer, porque cada centro nacional tem sua área e diferentes áreas sobre como abordar os aspectos políticos. Alguns aspectos são mais formais e informais, de interação nos processos políticos. Na verdade, nenhum desses processos está errado ou certo. O que interessa são os resultados que interessa alcançar dentro dos países. Muito bem. 6. Mais alguma pergunta? Não há nenhum problema. Talvez uma pergunta. Ou um comentário. Jeffrey? Talvez vou ler. É que os países terão apresentado algum trabalho e que seria bom apresentar-se um resumo ou destaque sobre o processo de seleção para poder-se avaliar se estão melhor preparados para apresentar respostas. Este é um comentário ou pergunta de Jeffrey. Acho que isso tem a ver com a identificação de um centro específico com o qual possamos estar a trabalhar e talvez em termos de informação que foi identificada, talvez tenha que existir um anúncio para manifestação de interesse
país específico e houve um processo técnico de avaliação com relação à instituição que terá respondido. Eu penso que deve ser um tanto difícil porque muitos países tinham um pouco mais de consenso e que houve constrangimento financeiro para limitar estes centros, mas havia aqueles centros que se destacaram no único país, por exemplo. E em termos pragmáticos, nós tínhamos que, de facto, arranjar uma maneira de decidir qual seria o melhor centro. De facto, eu acho que o meu entendimento tem a ver com a retroalimentação, o feedback, em termos daquilo que teria sido a avaliação. Se não existir, tanto se não tiverem recebido essa comunicação, acho que podemos, de facto, enviar, mas também podemos avaliar a possibilidade de podermos considerar os outros países. Nós podemos enviar, de facto, um anúncio de manifestação de interesse e que os diferentes centros académicos poderão responder e depois teremos uma forma interna de avaliação das respostas. Mesmo assim, caso o centro não tenha sido selecionado, pode também ainda conseguir fazer parte do processo dentro do país. Portanto, não se trata de um arranjo de retirada ou de entrada. O que interessa é que temos um centro regional que vai ser usado como canal para poder se dialogar ou poder se interagir com o país. E que depois existe também um centro de recursos técnicos no país. Porque não se trata aqui do centro não ter sido selecionado para se julgar que de facto não faça parte do processo. Mas não é necessariamente nessa perspectiva. Muito bem. Gostaria, por favor, quem gostava a querer intervir? A Mineta. Posso intervir? Eu acho que penso que terão feito um bom trabalho a responder um bom número de questões. Temos apenas 5 minutos para encerrar. Alguém terá solicitado uma resposta sobre como é que nós interagimos tanto nesta interação, neste diálogo político, e se há alguma evidência e se as relações com os diferentes centros regionais ou nacionais são relações mais formais ou informais. E a segunda questão, qual seria de facto a abordagem para o desenvolvimento do centro da geração, neste caso, como se pode levar a cabo a geração de conhecimento. E há uma questão que eu quero ler em francês. Se os observadores vão ser criados nos ministérios e para os ministérios, para os observatórios já criados, como é que avaliam a colaboração nesses observatórios? Portanto, podemos avançar para as próximas etapas depois de responder a estas questões que foram colocadas. Acho que tentamos responder para estas questões através da nossa plataforma de conversas e que a plataforma é apenas uma plataforma. Muito o trabalho técnico acontece através da plataforma, que é o mecanismo para ver o que é que vem, o que é que sai. Portanto, a maior parte dos observatórios que existem nos países são repositórios de dados. E, obviamente, temos estes desafios, porque quando pensam em repositórios, pensam em dados. E que, de facto, o observatório pode ser usado como uma plataforma de conhecimento. E penso que essa é a direção que está a seguir. Todos os dados que existem nos diferentes observatórios serão, de facto, usados neste observatório.
o que significa que haverá uma ligação. Iremos discutir país por país para que estas ligações possam ser melhoradas sobre o que há. Portanto, ao nível da página da internet do Ministério de Saúde ou do INE de um determinado país, que tipo de dados que há, ou que tipo de dados há, e como se pode usar esses dados, portanto, neste repositório. I think the other issues, I think on the issues about the participation of the decision makers, we are just E sobre a tomada de decisão, nós estamos no ponto de partida. Eu penso que podemos formular esta questão por um ano e que depois de um ano podemos voltar a discutir a mesma questão. Nós reconhecemos que o processo de tomada de decisão é, de facto, muito importante do que o próprio conteúdo. Não estamos apenas a produzir o conteúdo em si, mas também iremos explorar os processos e apropriá-los em cada país, dependendo da situação. Antes de avançar para o passo seguinte, gostaria de dar a palavra ao Logan. Ela tem sido uma grande apoiante da Bill e Melinda Fundação ou Foundation e que de facto tem sido uma grande parceira e penso que terá de facto ouvido dos outros centros, digo dos outros painelistas, no sentido de ver se é possível ter mais centros nos seus respectivos países. Por favor, tenha a palavra. Muito obrigada e calorosas boas-vindas para todos. E trabalho para Bill and Melinda Gates Foundation e que de facto estou muito comovida com a interação que tivemos e esperamos ter a outra parceria, a outra interação e sobre as questões, portanto, de inovação e parceria na região e que o tema este ano que tem a ver com os sistemas e serviços, eu penso que é extremamente importante, principalmente porque nós estamos, de facto, a aproximar a uma possível vacina da Covid, contra a Covid, e que esperamos, de facto, que através disso possamos também conseguir alcançar a cobertura universal de saúde e esperamos que, de facto, achem que esta plataforma seja relevante para o vosso trabalho e achamos que, de facto, há algum interesse adicional e que estamos, de facto, ansiosos em poder ter conversas com os nossos intervenientes e parceiros e que, na verdade, estamos também esperançosos em poder ter cada vez mais interações convosco e muito obrigada aos nossos parceiros e a todos e também obrigada pelo trabalho que tem sido feito até aqui, principalmente por parte dos centros nacionais. Muito obrigada, devolvo a palavra. Muito obrigado. Logan. Portanto, a voz era Logan, não Aminata. Penso que temos os nossos parceiros que temos vindo a trabalhar com eles, como é o caso do Observatório Europeu, em termos de sistemas e políticas. Será que há alguém que gostaria de intervir, que pudesse dizer gostaria de saudar a equipa, neste caso? London School of Economics. Suzy. Por favor, Suzy, tem a palavra.
Suzy, não conseguimos ouvi-la. Talvez tenha o microfone desligado. Okay, somebody from the London School of Alguém da London School of Economics. who would want to Quem gostaria few words? de tecer algumas considerações? Hello, this is Lesong Conte. Please proceed. Sim, aqui lição conta. To echo the other Gostaria de fazer eco ao entusiasmo dos outros parceiros por causa desta plataforma, de poder aprender dos outros através desta plataforma sobre como é que nós podemos, de facto, melhorar os dados e partilhar conhecimento. Por isso que esperamos trabalhar com os outros na plataforma e, de facto, temos muito entusiasmo em poder, de facto, partilhar conhecimento e poder trabalhar com todos. Muito obrigada. Thank you. Muito obrigado. Lesong, I think the LSE has Eu penso que quite some good ela inputs, terá trazido, de facto, alguns bons contributos e que certamente estaremos felizes em poder trabalhar de forma estreita com todos os outros. Suzy, pode desligar o microfone agora. Digo, pode ligar o microfone agora. Eu queria dizer que estamos felizes em poder trabalhar com esta plataforma para a partilha de dados e não só, também para poder perceber como é que, de facto, os processos funcionam e ver também como é que os países podem levar a cabo ações neste âmbito do uso da plataforma. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Nós esperamos que continuem a visitar a página, a plataforma. Estamos no início de um processo. Gostaríamos de trabalhar com o maior número de peritos regionais para, de facto, conseguirmos lograr os nossos objetivos que, de facto, se prendem com a geração de evidências. Por isso que os países de baixa renda, os países frágeis, portanto, precisam de informação baseada em evidência. E é importante que, de facto, possamos garantir que possamos gerar estas evidências. Principalmente até para os casos daqueles países que estão numa situação de pós-conflito, há vários desafios em termos da gestão de informação nesses países, porque há poucos recursos e há também muitas expectativas. Por isso que é importante que, de facto, possamos centrar nessas áreas, principalmente quando se olha também para a questão de sustentabilidade. É importante que nós façamos alguma coisa. E acredito que estas são algumas das questões que, de facto, interessa discutir. Por favor, gostaria que pudessem visitar a plataforma de forma mais regular possível, como teria dito, de forma, de facto, bastante regular. Apresentem questões. Não existe nenhuma questão que não seja apropriada. Por favor, sintam-se à vontade de apresentar qualquer questão. Portanto, desde que julguem que há necessidade de levantar qualquer questão, sintam-se à vontade. E no que tange às próximas etapas, acho que estamos agora no fim. Até o final deste ano, esperamos ter as discussões finalizadas sobre as discussões em torno dos diferentes formatos e abordagens sobre o diálogo político e também estamos a tentar trabalhar num programa específico com relação à Covid-19, em termos de tendências e outras questões, algo que de facto possa ser útil para melhor coordenação. Estamos a olhar também para a publicação dos resultados dedicados em termos da cobertura de saúde universal e prioridades políticas nacionais e também gostaríamos de ter, de facto, começarmos a responder a questões urgentes
sobre as questões no terreno. E esperamos também produzir um boletim informativo regular com relação àquilo que está a acontecer. E no próximo ano é que, de facto, esperamos lograr vários progressos e perfis para os países e garantir, de facto, que possamos ter o grupo consultivo. E esperamos, de facto, avançar bastante. E estamos felizes e com muito entusiasmo. E esperamos, de facto, continuar a lograr resultados, portanto, com muito entusiasmo. E, em nome de todos, em nome de todos que estiveram ativos no processo, da equipa de comunicação, a equipa que está, de facto, a garantir que tudo esteja a acontecer. Gostaríamos de agradecer a todos e que, de facto, estamos bastante felizes por todos, de facto, terem garantido que tudo acontecesse. Portanto, tendo dito isso, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde quer que estejam. Estamos felizes por ter interagido convosco. Muito obrigado.